Oi gente, eu sou o Douglas do Turing e hoje eu vou apresentar a aula 9 de Mach 2166C para vocês. Nessa aula a gente vai falar sobre caracteres, a definição, a leitura e impressão deles e operações com caracteres. Também vamos falar de strings, definição, leitura e impressão de strings, strings com espaço e da biblioteca string.h. Então, vamos lá? Caracteres. O que são caracteres? Bem, eles nada mais são que símbolos, como letras, maiúsculas e minúsculas, números 0 a 9, símbolos como ponto de exclamação, interrogação, asterisco, hífen, dentre outros. A gente, na linguagem C de programação, a gente usa o novo tipo de variável chamado tipo char. E a gente também usa a tabela ASCII de conversão, que nada mais é que uma tabela que relaciona números inteiros, que variam de 0 a 127, com os caracteres que a gente utiliza. Por exemplo, o caractere H maiúsculo é representado pelo número 72 na tabela ASCII. O caractere asterisco é representado pelo número 42 na tabela ASCII. O caractere underline, barra baixa, é representado pelo 95, e assim por diante. Nessa versão da tabela aqui, dá para ver que ela varia de 32 até 127. Os caracteres de 32 a 127 são os mais comuns que a gente costuma utilizar. Enquanto os caracteres de 0 a 31 são caracteres especiais, que são chamados de caracteres de controle. Por exemplo, o line feed, que a gente utiliza muito, é o famoso /n, que pula uma linha. A gente tem outros caracteres, por exemplo, como o backspace, que apaga, e dentre vários outros. Mas em Mach, a gente vai focar em dois, que são o line feed, o /n, que a gente sempre utilizou, assim como o caractere nulo, o /0. Não confunda o caractere nulo com o espaço em branco. O caractere nulo tem código 0 na tabela ASCII e o espaço em branco tem código 32 na tabela ASCII, certo? Eles são caracteres diferentes. O caractere espaço em branco pula um espaço, e o caractere nulo é ignorado, ok? Beleza, vamos agora para como declarar um caractere no CodeBlocks. Bem, para declarar uma variável do tipo caractere, a gente usa char e o nome da nossa variável, C, por exemplo. Isso aqui não é nem um pouco diferente de como a gente trabalha com outro tipo de variáveis, como int, float e double. A atribuição também é igual. Por exemplo, vamos supor que eu queira atribuir o caractere n maiúsculo. Eu faço, abre aspas simples, n maiúsculo, e eu atribuir a minha variável C o caractere n maiúsculo. Tem outra maneira também de realizar a atribuição de variáveis do tipo caractere, que é a gente utilizando um número inteiro, que é o número que representa o caractere na tabela ASCII. Por exemplo, o n maiúsculo, se a gente for olhar na nossa tabela, ele está aqui, ó. Ele é representado pelo número 78 na tabela ASCII. Então, eu poderia tanto escrever assim, quanto fazer isso aqui. Essas duas linhas aqui, linhas 5 e 6, elas são equivalentes. Elas podem ser utilizadas por você pode tanto utilizar o caractere entre aspas simples, quanto o número inteiro, que é representante dele na tabela ASCII, que não vai fazer nenhuma diferença. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado é isso aqui, ó. Por exemplo, C recebe 8. Isso aqui é a mesma coisa que falar que a variável C está recebendo o caractere 8. Só que essas duas linhas aqui, ó, elas não são equivalentes. Por quê? Enquanto isso aqui é falar que C recebe o caractere 8, isso aqui é falar que C recebe o caractere que é representado na tabela ASCII pelo número 8. Se a gente olhar na tabela ASCII, o número 8 é um caractere de controle. Então vamos olhar nessa tabela aqui. O número 8 ele é o backspace, ou /B. Então, essas duas linhas aqui são diferentes, certo? Tome muito cuidado para não confundir esse tipo de coisa. Vamos agora para a leitura e impressão de caracteres. Bem, para ler um caractere, a gente usa scanf, %c e comercial, o nome da nossa variável. Bem, isso aqui é bem simples, né? A única diferença do int, float e double é que, em vez de usar %d, %f ou %lf, a gente vai usar %c. E para imprimir o nosso caractere, a gente usa printf, %c de novo, o nome da nossa variável. Sem nenhum segredo, né? Vamos ver aqui, ó. Ele está esperando eu escrever alguma coisa. Vou botar, por exemplo, assim circunflexo, dá enter.
e ele imprimiu o acento circunflexo, certo? Sem nenhum segredo. Tem um porém do scanf, que você tem que tomar cuidado, principalmente quando você trabalha com mais de uma variável. Por exemplo, vamos fazer dois scanfs aqui. Crescente C, C2. E vamos fazer o seguinte, vamos imprimir o C1 e o C2 lado a lado, certo? Eu vou rodar esse programa aqui, ó. Ele está no primeiro scanf, esperando eu escrever C1, eu escrever U. Vou apertar Enter. Ué, ele já acabou. Deu algum erro, né? Por quê? Porque ele foi no primeiro scanf, eu digitei U, apertei Enter, ele já imprimiu U e terminou o programa. Bem, isso acontece pelo seguinte motivo. Eu vou rodar o programa de novo. Vamos analisar o que a gente fez. Eu digitei U. Ele tá esperando ainda. Só que aí eu apertei Enter, né? Então o que aconteceu é que o C1 recebeu o caractere U e o C2 recebeu o caractere Enter, que é o newline, /n, né? Tanto que, ó, printf, quando ele imprimiu aqui no printf, ó, ele imprimiu U e ele pulou uma linha, certo? Para resolver esse problema, eu boto um espaço aqui, ó, no segundo scanf e ele vai resolver esse problema, ó. U, Enter, G, Enter de novo, e aí ele fez o que a gente queria que ele fizesse, né? O programa fez o que a gente queria. Bem, esse espaço em branco aqui, né, ele vai ler qualquer tipo de whitespace character. Whitespace character são caracteres que incluem espaço, por exemplo, o Enter, o /n, o espaço em branco e o tab, né? Todos eles são whitespace characters e vão ser lidos por esse espaço em branco aqui no scanf, ok? Tem outra maneira também da gente imprimir, né? Falando agora de impressão, tem outra maneira de imprimir caracteres, que é utilizando o %d. Quer ver, ó? Char C recebe, vamos imprimir espaço em branco, né? Quando eu rodar esse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir um número inteiro que representa o espaço em branco na tabela ASCII. No caso, ele vai imprimir 32. Certo? Ele imprimiu 32, porque 32, se a gente for olhar na tabela, ó, 32 é o caractere espaço, ok? Tem outra coisa que não está na apostila, mas é interessante, que é isso aqui, ó, int a recebe C. Eu posso tratar a minha variável do tipo caractere como um inteiro. Então, ó, quer ver, ó, eu criei uma variável chamada A e falei A recebe C. A, no caso, vai receber o número da tabela ASCII que corresponde com o caractere presente em C. Como o caractere é espaço em branco representado pelo 32, A vai receber 32. Então, se a gente imprimir, se a gente rodar esse programa, a gente vai ver que A recebe 32 e ele foi impresso aqui. Ok? Por isso que é importante a gente utilizar a tabela ASCII, porque com a tabela ASCII a gente consegue trabalhar com caracteres como se eles fossem números, o que é muito útil. Operações com caracteres. Bem, a gente viu nesse último exemplo que a gente pode tratar caracteres como números inteiros. E não é só isso. Caractere, assim como qualquer outra variável, pode trabalhar com operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, assim como realizar comparações e trabalhar com operadores lógicos. Por exemplo, vamos criar um programa que verifica se o caractere, no caso o caractere C, ele vai ser um algarismo, ou seja, um número de 0 a 9, uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Bem, vamos escrever o seguinte, if, primeiro if, ele vai decidir se o caractere é ou não é um algarismo. Se a gente olhar a tabela aqui, a tabela ASCII, a gente vai ver que o algarismo 0 ele é o número 48 na tabela e o 9 é o 57. A gente pode perceber que o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e o 9, eles estão em ordem crescente, né, na tabela ASCII aqui. Então, qualquer caractere que tiver número ASCII 48 a 57 vai ser um algarismo. Então, significa que se C for maior ou igual a 48 e C for menor ou igual a 57, significa que C vai estar entre 0 e 9, ou seja, C vai ser um algarismo.
C é um algarismo. Else if. Agora esse if vai decidir se o C ele é uma letra maiúscula. Bem, o A maiúsculo ele é o número 65 na tabela ASCII e o Z maiúsculo é o 90. E o alfabeto inteiro maiúsculo está entre 65 e 90. Então isso significa que se o C for maior ou igual a 65 e C for menor ou igual a 90, significa que C é uma letra maiúscula. Else if. Se C for uma letra minúscula, bem, o A minúsculo é o 97 e o Z minúsculo é o 122. Então, if C maior ou igual a 97 e C menor ou igual a 122, printf, C é uma letra minúscula. Bem, vamos atribuir C a alguma coisa aqui para fazer um teste. C vai ser K minúsculo. Vamos rodar. C é uma letra minúscula, tá certo? C vai ser agora 5. C é um algarismo. C vai ser E maiúsculo. C é uma letra maiúscula. Então, esse código aqui funcionou perfeitamente, né? Esse aqui é um exemplo de utilização, né, de operadores lógicos para a gente conseguir classificar que tipo de caractere ele é, certo? Eu poderia fazer também, por exemplo, else if C é igual a isso, printf, C é um espaço em branco. O 32, no caso, é um espaço em branco. Ó, C é um espaço em branco, certo? Então, muito útil isso aqui. Agora a gente vai falar sobre strings. Para declarar uma string, a gente usa char, o nome da nossa string, abre colchetes e o número de elementos que a gente quer que a nossa string tenha. Vocês podem perceber que a declaração está exatamente igual à declaração de um vetor qualquer, como vetor de inteiros, floats ou double. Isso acontece porque uma string nada mais é que uma sequência de caracteres, um vetor de caracteres. Então, tudo que a gente aprendeu sobre vetores, a gente pode aplicar em strings, certo? Para atribuir o valor a uma string, eu uso entre aspas duplas e eu escrevo a sequência de caracteres que eu desejar, por exemplo, Turing. Para imprimir uma string, eu uso printf, %s. Se eu rodar esse programa aqui, a gente vai ver que ele imprimiu Turing, sem nenhum problema. Para ler uma string, existem várias maneiras. Uma delas é utilizando o %s. Uma coisa que vale a pena anotar, né, que vale a pena lembrar, é isso aqui, ó. Lembra que C é um vetor de caracteres. Quando eu escrevo o nome do vetor de caracteres sozinho, sem nenhum colchetes para indicar qual é o elemento que eu estou querendo acessar, né? Quando eu escrevo só o C, eu estou querendo dizer que eu estou passando não um ponteiro para o primeiro elemento de C. Então escrever C e escrever E comercial C0 é a mesma coisa, certo? Essas duas linhas são equivalentes. Então eu não preciso colocar um E comercial no scanf aqui, porque eu já estou passando um ponteiro. Okay? Mas se eu botar um E comercial, ele vai funcionar também. Está esperando digitar alguma coisa, vou escrever grupo. Ele imprimiu o grupo, certo? Vamos utilizar agora dois vetores, porque eu quero fazer um exemplo. Vamos usar o C1 e o C2. C1 e C2. A gente pode usar dois scanf, %s, C2, aqui vai ser o C1. A gente vai imprimir %s, C1, C2. Beleza. Opa. Qual que foi o erro aqui? Ah, faltou ponto e vírgula. Aqui. Vou escrever grupo Turing. Bem, ele imprimiu o grupo Turing, certo?
O que acontece é o seguinte. O %s, ele vai ler uma sequência de caracteres até que um white space character seja encontrado. Lembrando que um white space character é um enter, um tab ou um espaço. Tanto que, ó, se eu rodar o código de novo, escrever grupo enter Turing, vai funcionar. Se eu escrever grupo tab Turing, vai funcionar. Se eu escrever grupo espaço Turing, também funciona, certo? Então, uma coisa que já dá para perceber é que se a gente quisesse guardar grupo Turing dentro de uma única string, não ia dar muito certo, né? Mas já já a gente vai ver como que a gente consegue armazenar uma string que contém espaços em branco dentro de um único vetor de caracteres. Mas antes disso, eu preciso falar sobre um caractere muito especial, que é o caractere nulo, né, que ocupa a posição 0 na tabela ASCII. Né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas por exemplo, quando a gente escreve Turing e atribui no C1, o C1 tem 10 elementos. Só que Turing só tem 6 elementos. Né? O que acontece com os outros 4? Bem, quando a gente usa o scanf, ou quando a gente faz isso aqui, ó, usa aquela atribuição direta, né? Após o último elemento da nossa string, o programa adiciona automaticamente um caractere nulo, que é o /0 aqui, para indicar o fim da sua string. Então aqui, por exemplo, né, o C10 aqui, com 10 elementos, né, os 6 primeiros armazenam Turing, o 7º armazena o vetor nulo, que indica o fim da sua string, e os 3 últimos são lixo. Você não sabe quanto vale, mas você não se importa, porque eles não fazem parte da sua string, apesar de fazer parte do vetor de caracteres, certo? Agora a gente vai falar sobre string com espaço. Bem, acho que já deu para perceber que não dá para usar o %s para ler uma string com espaço, porque o %s para assim que ele encontra um white space character, seja um espaço, um tab ou um enter. Então, a gente ia precisar, por exemplo, imagina que a gente quisesse ler o nome completo de uma pessoa. Para usar o %s, a gente ia ter que criar uma string para cada palavra do nome da pessoa. Isso não é nada prático, né? Então, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de armazenar numa única string uma sequência de caracteres que contém espaços no meio. Né? Vamos lá. A primeira maneira é a seguinte. Vamos criar um caractere aqui, char-se. Vamos criar um caractere um pouquinho maior, com 100 elementos. Vamos fazer o seguinte, scanf, tentem não se assustar, %, abre colchetes, assim circunflexo, /n, fecha colchetes, asterisco, %c. Ó, vamos lá. Isso aqui pode parecer um monstro, mas vamos por partes que dá para entender. Vamos começar com esse trecho aqui. Esse %, abre colchetes, assim circunflexo, /n. De fora para dentro. O % vai servir para a gente ler alguma coisa e inserir no nosso vetor de caracteres. O colchete, ele indica o nosso scanset. O que é um scanset? Scanset é um conjunto de caracteres que a gente vai ler, certo? Tudo que estiver dentro dos colchetes vai ser lido pelo nosso scanf. Agora, esse asterisco aqui, ele faz uma negação dos colchetes, ou seja, se antes tudo que estava dentro dos colchetes ia ser lido, com esse acento circunflexo, tudo que não está dentro dos colchetes vai ser lido, certo? Ou seja, qualquer caractere que não esteja nos colchetes vai ser lido. E o caractere que está nos colchetes é o /n, que é o line feed, o enter, certo? Isso significa que esse trecho inteiro aqui significa que o scanf ele vai ler uma sequência de caracteres até que um /n seja encontrado, ou seja, uma sequência de caracteres incluindo espaços que não seja um enter. Então, por exemplo, você vai escrever seu nome, você escreve seu nome,
e no final você aperta Enter. Quando você apertar Enter, ele vai sair daqui. Esse segundo trecho aqui, que é o %/C, ele vai cuidar desse Enter que você apertou, né? O que vai acontecer? Bem, assim que você apertar Enter, ele vai sair desse primeiro trecho e vai para cá. Ele vai ler o Enter, mas por causa desse asterisco aqui, esse asterisco ele é um caractere de supressão no nosso scanf. Isso significa que ele vai ler o Enter, só que ele não vai fazer nada com o Enter, ele não vai armazenar em nenhum lugar. Ele simplesmente vai ler e vai ignorar, descartar o Enter. Então esse primeiro pedaço é para ler a sua frase, o seu nome completo, a sua string. E esse último pedaço é para tratar com o Enter que você apertou, né? Porque aí, esse segundo trecho é importante, porque aí você consegue, por exemplo, utilizar dois scanfs, né? Você consegue, por exemplo, utilizar um scanf depois do outro, certo? Imagina que você quisesse guardar o nome de uma pessoa e o nome de outra pessoa, ou o nome de uma pessoa em uma frase, ou um endereço. Então aí, se você não tivesse esse segundo trecho aqui, o segundo scanf, ele já ia vir com Enter, porque esse Enter não teria sido tratado aqui. E ele não ia nem ler nada que você escreveu, e ia gerar vários problemas, basicamente. Seu código não ia funcionar muito bem a partir do segundo scanf, sem esse segundo trecho aqui. Esse é um jeito. O outro jeito é usando a função fgets. F de file. Lembra quando a gente trabalhou com leitura e escrita de arquivos, que era fopen, fscanf e fprintf, etc. Bem, o fgets não é diferente. Ele serve para você ler trechos, né, de texto, strings dentro de um arquivo. Só que o fgets também funciona para você ler do teclado. Com o seguinte, o fgets tem 3 parâmetros principais. O primeiro é a string que você quer colocar, a string que você quer armazenar, no caso o C, né, que é o nosso vetor de caracteres. O segundo é o tamanho máximo de elementos do buffer. O buffer basicamente é o número de caracteres que o fgets lê no máximo, entendeu? Se passar disso, ele vai virar um erro. Vamos botar 100, porque 100 é o tamanho do nosso vetor. A gente não quer que passe de 100 elementos. Por último, a gente tem que colocar qual que vai ser o arquivo que vai ser lido, né? Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com leitura e escrita de arquivos, a gente poderia botar o nome de um arquivo aqui. Mas como a gente quer ler do teclado, a gente vai botar stdin. Stdin significa standard, de padrão, input, standard input, certo? Entrada padrão, no caso, é o teclado, certo? Vamos fazer uns testes aqui, ó, usando tanto o scanf. Eu não devia ter apagado, mas tudo bem. Tanto o scanf quanto o fgets. Vamos lá. Pronto, C1 e C2. E vamos fazer o scanf, printf, %s, C1. Aqui tem que ser C2. E printf, %s, C2. Vamos botar um /n aqui, né? Para não gerar nenhum problema de visualização. Deu algum erro aqui, gente. Ah, sim, faltou. Ou sempre falta um ponto e vírgula, né? E pronto. Ele está esperando aqui, ele está no primeiro scanf. Vamos escrever, sei lá, mandei muito na prova. Imprimiu mandei muito na prova. Ele foi para fgets agora. Grupo Turing. Eu estou inventando, gente. Pronto, grupo Turing. Ó, o primeiro foi referente ao scanf esquisito, certo? Ele armazenou em C1 a frase mandei muito na prova. E o segundo utilizou o fgets, né, para armazenar grupo Turing. Os dois tinham um espaço, que funcionou perfeitamente, né? Vocês podem ver que a gente deu impressão. Foi perfeito, sem nenhum problemas. Ok? Basicamente isso. A questão entre usar scanf e usar fgets é uma questão mais de gosto. Existe uma pequena diferença entre os dois.
O fgets, ó, ele armazena o enter que você aperta e o scanf não. Tanto que, ó, vou apagar esse barra N aqui, ó. Vamos lá. Grupo Turing, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, como a gente pode ver, ele não foi para a próxima linha. Por quê? Porque a string é grupo Turing, não grupo Turing barra N. Agora, ele está esperando agora eu escrever alguma coisa no fgets. Eu vou escrever mac2166. Ó, a string do fgets é mac2166 e um barra N, né? Porque o fgets ele armazena o barra N que a gente pressionou, certo? Junto na nossa string. Então essa é uma pequena diferença, ok? Mas no geral eles são iguais. Agora a gente vai falar sobre a biblioteca string.h. A biblioteca string.h possui três funções principais para a gente, que são a função strlen, a função strcopy e a função strcompare, certo? O nome dela já deve ser autoexplicativo. Str de string e len de length, de tamanho. Ela retorna um número inteiro, que é o tamanho da sua string, e tem como argumento uma string, por exemplo, C1. strcopy copia uma string na outra, por exemplo, C1, C2. Copia a string 2 na string 1. E strcompare compara duas strings diferentes, né? Vê, ela retorna um inteiro, que pode ser, ele é 0 se as duas strings são iguais, e ele é diferente de 0 se elas são diferentes. Para mais detalhes sobre essas funções aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada na documentação dessas três funções aqui, mas é basicamente isso. Das três, a mais importante de longe é a strlen, que a gente vou até dar um exemplo aqui agora, só que antes da gente utilizar essa função, a gente precisa incluir a biblioteca no nosso programa, string.h, certo? Vamos fazer o seguinte, voltando àquele exemplo da diferença entre o scanf e o fgets, eu vou fazer isso, strlen c1, em vez de imprimir a string, eu vou imprimir o tamanho da string, vai ser strlen c2, certo? Então, primeiro, printf vai imprimir o tamanho da string c1 e o segundo vai imprimir o tamanho da string c2. Se eu rodar esse código aqui, vamos escrever a grupo Turing 12. Ele imprimiu 12 por quê? O grupo tem 5 caracteres, o espaço 6 e o Turing tem mais 6, totalizando 12. Vou escrever grupo Turing de novo. Enter. 13, certo? É 12 do grupo Turing mais o barra N, né? Que é o 13º elemento, né? Porque o fgets armazena o barra N que você aperta, certo? O enter que você aperta. Já o scanf ele suprime com esse termo aqui o enter, certo? É isso aí, galera. Esse é o fim da aula 9. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo ou manda lá para nossa página do Facebook. E aqui está o link para a aula 8. E se vocês gostaram, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho para outras pessoas e vai ajudar vocês a saberem quando novos vídeos vão ser lançados. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.